Meus amigos e companheiros aqui do Face, amigos do YouTube, mais uma vez aqui estamos conversando a respeito do Espiritismo e especificamente sobre André Luiz no livro Nosso Lar. Eu sou o Wildomar Oliveira e nós estaremos aqui conversando alguma coisinha sobre o que acontece no plano espiritual e qual a experiência de André Luiz. Esse episódio vai nos trazer muitas informações a respeito do que acontece em nosso lar. Vamos então tentar passar isso durante esses minutos que se seguem. Tem coisa interessante que a gente vai conversar aqui. Aliás, tudo que a gente fala aqui é de interesse porque fala sobre a vida no plano espiritual, não é? A gente não conhece, a gente conhece a nossa, então a gente tem que entender como isso funciona. Tá bom? Não se esqueça de dar like, não se esqueça de inscrever no canal, divulgar, compartilhar, participar, comentando, isso é muito bom. A gente aumenta os nossos horizontes de entendimento. André Luiz estava em nosso lar, conversando com Narcisa, que era uma enfermeira que trabalhava nas câmaras de retificação lá em nosso lar. Então, André Luiz conta nesse episódio 35 que poucos minutos antes da meia-noite, Narcisa permitiu a ida dele ao grande portão das câmaras de retificação. Os samaritanos deviam estar nas vizinhanças. Era imprescindível observar-lhes a volta para tomar providências. Vamos especificar melhor isso? Gente, no plano espiritual, lá em nosso lar, as coisas acontecem da mesma maneira que acontece aqui na Terra, porque o plano espiritual nosso lar, a colônia espiritual nosso lar, está muito perto do planeta Terra, nas circunvizinhâncias do planeta Terra. Então, conta dia, noite, tudo que acontece aqui na Terra. E os samaritanos, nós já falamos em episódios anteriores, são espíritos treinados que saem em busca de socorrer, de resgatar aqueles que estão nos umbrais, naquelas regiões de sofrimento que a gente já disse aqui. Então, André Luiz diz que chegou ali perto das câmaras, aguardando a volta desses samaritanos que viriam trazendo, resgatando espíritos de algumas regiões de umbral para nosso lar, para receber o tratamento adequado. Ok? Então, esses samaritanos iriam chegar. No filme Nosso Lar, isso é explicado detalhadamente. Eu até sugiro vocês que dê uma lida, visualize esse filme. Ele está no YouTube, está nos streaming, né? Visualize novamente, que é muito bom. Ok? Ou então leia o livro, ou acompanhe conosco aqui sobre os acontecimentos que André fala. Bom, André, emocionado, ali ele estava sozinho, nesse momento, perto da meia-noite, e ele saiu caminhando próximo àquele portão das câmaras de retificação. Então André fala que encontrou naquele espaço que ele caminhou grandes árvores frondosas, acolhedoras. Aqui e ali
troncos que recordavam o carvalho, que é uma árvore gigantesca da terra, além de folhas caprichosas, lembrando a acácia e o pinheiro. Detalhe, gente, que ele não fala exatamente que é o acácia, que é o carvalho, que é o pinheiro, mas lembra essas espécies de planta aqui na terra. Interessante. Por quê? Porque lá no plano espiritual, tudo conhece, tudo acontece como acontece aqui também, né? Ainda fala assim que nas câmaras de retificação, onde ele estava durante o dia, trabalhando, acolhendo pessoas recém-chegadas do umbral, tinha janelas amplas, mas ele não experimentava tamanha impressão de bem-estar como ele estava vendo ali agora, na região fora, próximo ao portão de entrada dessa região, né? Então ele caminhava ali, silencioso, sobre aquelas frontes de árvores, alguns percebendo ventos frescos que agitavam de manso, envolvendo em sensações de repouso. Então, André mostrou uma sensação de muito repouso, de muita calmaria, muito bem emocionalmente, espiritualmente ali naquele momento. Ele sentiu-se só, ele estava só, né? E naquele momento ele começou até pensar onde estaria a paragem de sonho, né? Na Terra ou naquela colônia espiritual. Ele lembrou da Zélia, sua esposa, da viúva que ficou aqui na Terra, que teria sucedido com a Zélia e os filhinhos, né? Ele tinha 2 filhas, tinha um rapaz, né? Uma filha mais velha, um rapaz do meio, um rapazinho do meio e uma mais novinha. Então ele ficou ali pensativo, com muita saudade daquela família que ficou aqui na Terra. Interessante, gente, que muitas vezes pensamos que nós sentimos saudade daqueles que já se foram. Entretanto, eles que já se partiram, que já se foram para o plano espiritual, também alimentam saudade daqueles que ficaram. E no caso de André Luiz estava claro. André Luiz já tinha se esforçado para voltar aqui na Terra, para visitar sua esposa, seus filhos, mas não teve autorização. E é bom que se diga isso, porque às vezes as pessoas acham que quem está no plano espiritual pode vir aqui o dia que quiser, a hora que quiser. Não é assim. Não é assim. É preciso organização, é preciso ser liderado, é preciso planejamento, não é? André queria, mas ele não tinha autorização, não tinha jeito dele vir. Ele estava atuando em nosso lar, né? Então, ele ficou naquele momento pensativo, né? Muitos que ele já conversou, inclusive a própria mãe dele que ele encontrou lá, ele perguntou para ela, pela Azélia, sua mulher, sua esposa que ficou viúva, dos filhos, e ninguém dava notícia. Ele não tinha notícia, ele não sabia como é que estava. E já se passavam muitos anos da morte dele, né? Mas não tinha notícia, né? A própria mãe não quis dar notícia da Zélia e das crianças. Não sei se vocês lembram no episódio anterior, quando ele conversou com a sua mãe, ela se limitou a dizer: André, seus filhos estão bem. Só isso, não falou mais nada, né? Então, André percebeu que tinha necessidade de esquecer os problemas da carne, da matéria, da vida terrena, no sentido de renovar intrinsecamente e, no entanto, penetrando os recessos do ser, ele encontrava a saudade viva dos seus parentes que ficaram aqui.
Ora, mas ele não podia fazer nada, né? Não se preocupe quem está nos vendo agora. André vai encontrar sua ex-esposa e seus filhos mais para frente. Tem novidade aí, né? Não se esqueça. Não vou dar spoiler agora, tá? Né? Então, André ficou preocupado. O destino separou o marido da esposa, dos filhos, né? Ele sentia como se fosse um náufrago numa praia desconhecida. Ficou amargurado, né? Pela saudade, pela distância. Apesar de ele já estar engrenado, trabalhando lá em nosso lar. Né? Muito bem. Então ele observava em nosso lar vibrações novas de trabalho intenso, construtivo, né? Admirava de haver perdido tanto tempo no mundo terreno, em frioleiras de toda sorte. Ele perdeu tempo aqui na Terra, ele era médico, mas ele não fez a lição de casa. Ele foi um pai relapso, ele foi um marido relapso, preocupando só em aquisição de dinheiro. Era um médico que tinha um conceito bom na sociedade, né? Então, ele ainda fala assim, ele ainda relata nesse trecho, que em verdade ele muito amara a companheira de lutas e sem dúvida dispensara aos filhinhos ternuras incessantes, mas examinando desapaixonadamente aquela situação de esposo e pai, ele reconhecia que nada criara de sólido e útil no espírito dos seus familiares. Ficou muito preocupado com as coisas do dia a dia e esqueceu da família. Isso a gente vê muito por aí. De vez em quando a gente está muito atrelado às coisas mundanas e esquece da família, não é? André foi assim. André Luiz foi assim. Muito tarde ele verificou esse descuido. E ele verificou isso depois que estava lá no plano espiritual, depois da desencarnação. Não é? Então, aqueles pensamentos instilavam no cérebro com veemência irritante. Ele ficava pensando aquilo irritava ele. Esse pensamento de que ele não tinha sido o pai que precisava ter sido, né? E ao deixar os círculos da carne, da matéria, encontrara as penúrias da incompreensão. Isso ele relata, né? E ele queria saber o que teria sucedido à esposa, aos filhinhos, deslocado da estabilidade doméstica por falta do pai, aquela viúva, né? Os órfãos. Isso vinha na cabeça dele. Ele lamentando não estar lá para ajudar a família. Bom, a partir daí, essa tortura, essas inquirições, né, prendia André nos imperativos do dever justo. Aí ele aproximou da grande cancela, né, aquele portão ali que saía das dependências ali próximo das câmaras de retificação, e André percebeu logo após aquela cancela, aquele portão, campos de cultura. Eu quero só alertar, destacar isso, que André de vez em quando fala desses campos de cultura, como se fosse lavoura, porque ele produzia determinados vegetais que eles produziam sucos para a alimentação das pessoas lá em nosso lar. Não era esse alimento denso que a gente conhece aqui na terra, não. Né? Se usavam muito essas plantas que produziam sucos nessas veredas de grande cultura, né? De grande plantação. Né? André Luiz ficou extasiado na contemplação
daquele quadro, né? Demorou alguns minutos, admirando aquilo tudo, né? Porque André estava se engajando no nosso lar agora, né? Ele estava se acostumando a ter atividades ali. Instantes depois, passado de algum tempo, André viu de longe 2 vultos enormes que se impressionaram ele demais. Ficou vivamente impressionado. Pareciam 2 homens de uma substância, ele diz, uma substância indefinível, semiluminosa. Dos pés e dos braços pendiam filamentos estranhos, da cabeça, como se escapasse um longo fio de singulares proporções. Ora, estranho, André não tinha visto isso ainda. Então ele viu ao longe 2 vultos, segundo ele parecia 2 homens, e dos pés, dos braços, tinha um fio, filamentos estranhos que ligava aquela imagem daquelas pessoas, espíritos, obviamente, a alguma coisa. André disse que percebeu que estava vendo fantasmas. Gente, o espírito também pode imaginar fantasmas, né? Interessante, né? André viu aquilo. Ele disse que como se estava identificando 2 autênticos fantasmas. Não suportou. Cabelos eriçados, amedrontado. Logo ele voltou para Narcisa, a enfermeira, e explicou. Perguntou para ela: Narcisa, o que é isso? Eu nunca vi entidades com fios, com esses filamentos luminosos, né? Aí Narcisa foi explicar para ele: André, isso aí, eu também, quando eu vim para cá, eu não sabia que era assim. Só que hoje eu entendo, né? Eu também, ela fala para André, eu também, na primeira vez, eu experimentei a mesma surpresa que você experimentou, né? Só que a explicação é a seguinte, André. Esses espíritos que você está vendo, com esses filamentos, com esses fios azulados e prateados, são espíritos de pessoas que estão encarnadas, o corpo dorme e eles saem em espírito e vêm para cá, em atividades. Geralmente não, com certeza são espíritos altamente evoluídos, iluminados. Então, quando o espírito sai e o corpo continua vivo, durante o sono, por exemplo, tem esses filamentos prateados que ligam o espírito ao corpo. Tanto é que quando alguém mexe com aquele corpo e aquele corpo acorda, imediatamente, através daqueles fios, o espírito retorna ao corpo. Então, André entendeu agora e percebeu que os espíritos que chegam em nosso lar ou em qualquer outro lugar no plano espiritual e estão encarnados ainda, o corpo de carne, o corpo orgânico ainda vive, ele liga ao corpo através desses fios prateados. O espírito ele é visível no plano espiritual através do que nós chamamos de perispírito. E esse perispírito, que é a essência do espírito, está ligado ao corpo orgânico através desses fios, desses cordões luminescentes e prateados, né? Os encarnados que conseguem atingir essas paragens, esses lugares, como o nosso lar, são criaturas extraordinariamente espiritualizadas, apesar de, às vezes, lá na Terra, serem pessoas obscuras, humildes, mas espiritualizadas tremendamente, né? Então, encorajou André e falou: André, vamos até lá. Temos 40 minutos depois da meia-noite, então nós vamos lá mais um pouquinho. Os samaritanos não podem tardar, porque André estava ali
daquele portão, aguardando a chegada dos samaritanos, trazendo corpos espirituais resgatados do umbral. Então André ficou satisfeito e voltou com Narcisa para aquele portão, né? Vivendo aqueles espíritos numa distância enorme, né? A enfermeira contemplou aqueles espíritos, fez um gesto expressivo de reverência e exclamou: André, estão envolvidos em claridade azul. Devem ser 2 mensageiros muito elevados na esfera carnal, lá na Terra, em tarefa que a gente não pode conhecer, né? Então, André ficou ali muito tempo, né, vendo e percebendo a movimentação dessas entidades espirituais ligadas através desses fios prateados, né? Então, nisso, André logo percebeu, né, que os samaritanos já estavam chegando também. E logo ele percebeu que, para que viu que esses samaritanos estavam chegando com esses espíritos, logo ele percebeu, né, ouviu cães ladrar, ou seja, latir a grande distância. Aí Narciso explicou: André, os cães são auxiliares preciosos naquelas regiões obscuras do umbral, onde não estaciona somente homens desencarnados por si mesmo, né? Mas também verdadeiros monstros que não cabe agora descrever. O que eu quero dizer? O que André quer dizer com isso, né? Que lá no plano espiritual existem cães que ajudam esses samaritanos a resgatar esses espíritos, até porque existe perigo em caminhar no umbral. E esses cães, esses animais, estão lá disponíveis para a proteção e para ajudar o resgate desses espíritos. É claro, né, meus caros amigos e companheiros seguidores, que esses cães não têm a mesma consistência nossa, e sim consistência espiritual, uma densidade diferente da nossa. Mas são cães, com certeza são cães, né? Então, logo, André fixou atentamente aquele grupo estranho que se aproximava devagarinho, que eram os samaritanos. E ele percebeu que tinha alguns carros, formato de diligência, precedidas de matilha de cães alegres e barulhentos. Eram tirados por animais, que mesmo de longe ele não percebia que eram os cães, e que pareciam muares aqui da Terra, cavalos aqui da Terra, né? Então, existem animais trabalhando no plano espiritual. Ele falou desses cães parecendo muares, cavalos, que estão arrastando carros. Carros é como se fossem carroças, como se fossem carruagens, né? Então, André logo viu que isso acontece. E interessante que ele viu bandos de aves de corpo volumoso que voavam a curta distância, acima dos carros. Então vinha aqueles carros, aquela matilha, levando os espíritos, e por cima um bando de aves que voavam, fazendo alguns ruídos singulares, André fala. Claro que ele está ali para perguntar. Logo ele perguntou para Narcisa: Narcisa, não podia vir, você ia através do aeróbus? O aeróbus é aquele carro que desliza, que volita, né? Nós já falamos aqui que lá no nosso lar existe ele, né? André falou: por que não usou esse aeróbus para buscar esses espíritos, né? Essas pessoas que foram resgatadas lá no umbral, né? André falou, a Narcisa disse para André: André, isso é questão de densidade da matéria. Por quê? Na região do umbral, a densidade é muito alta, é mais materializado. E
um aeróbus lá não se daria certo. O aeróbus funciona bem aqui em nosso lar, mas lá não. Lá tem que ser outro tipo de carro, outro tipo de veículo para transportar pessoas. Interessante, gente, que a gente fala que tem matéria aqui na Terra, no plano espiritual tem também. Só que é uma matéria quintessenciada, diferente da nossa. Né? Alguns lugares umbralinos mais denso e outros menos denso. Então, para ir nesses lugares mais densos, tem que ter uma densidade material própria, né? Porque senão não tem jeito. A Narcisa ainda fala que os cães eles facilitam o trabalho. Os muares, né? Os cavalos, vamos dizer assim, né? Suportam cargas pacientemente e fornecem calor nas zonas onde se faça necessário. E aquelas aves que você está vendo, André, ela explica, indicando o espaço, as aves voando, são denominados de ibis viajores. Se você procurar aqui na Terra, você vai encontrar esses ibis viajores, que fazem movimentos longos no planeta. E esses ibis viajores, lá no plano espiritual, eles são excelentes auxiliares dos samaritanos. Por quê? Narcisa explica. Eles devoram as formas mentais odiosas e perversas, entrando em luta franca com as trevas do umbral. Olha que interessante, né? Então, agora André já entendeu mais, né? E a caravana dos samaritanos foi chegando, foi aproximando, né? E André já foi percebendo novidades lá em nosso lar, dos cães, dos muares, das aves, no resgate das pessoas, os espíritos do umbral, né? Aí já encerrou as atividades, que já estava na hora de regressar, né? A Narcisa já deu mais ordens para alguns serviçais, para o pessoal aqui, acolá, e preparava para então receber esses novos doentes do espírito que vinham do umbral. Aliás, só recordando, André Luiz, há uns episódios anteriores, também veio do umbral e agora está sendo se refazendo, está se curando lá em nosso lar. E agora vai chegar mais uma leva de pessoas vindas do umbral para nosso lar. E no episódio que vem a gente continua a respeito. Um beijo carinhoso no coração de cada um e até a próxima.